Os Teatros Brasileiros de Debré, por Júlio Bandeira. Para minha muito amada Síbio. Se a pátria assoma de grandeza ao cume, pelos impulsos de seus caros filhos, justiça é desses tributar ao mestre dignos ecômios. Que homem é este virtuoso e sábio, que a destra mostra de pincéis armada e na palheta que a sinistra apoia mágicas tintas? Debré, é ele! E a sua vista a inveja, tremendo luze que seu rosto emana. Suspira, foge, e entre as mãos esconde míopes olhos. Referência 1. Esta ode a Jean-Baptiste Debré, de um poeta anônimo, publicada por ocasião do segundo Salão de Belas Artes em 1830, é uma confissão contemporânea de amor ao pintor de história parisiense, que se tornou a testemunha maior da grande mudança cultural e política que o Brasil sofreria em 300 anos. Sendo ele o autor da mais completa iconografia desta metamorfoses brasilis. No século XVII, o artista Albert Eckhout, cerca de 1607 a cerca de 1666, teria a sua obra em papel classificada pelo botânico Christian Menzel como livros picturais, que, ao serem reunidos, foram chamados de Teatro das Coisas Naturais do Brasil, o Theatri Rerum Naturalium Brasiliae. Ao representar em 1816 e 1831 os tipos, as plantas e os animais brasileiros, Debré realizaria um novo e muito mais abrangente teatro pictural, o de todas as coisas e gentes do Brasil. O decreto de abertura dos portos às nações amigas em 1808 significou, na prática, a abertura do Brasil à Grã-Bretanha, única nação amiga a poder comercializar com os portos brasileiros. 2 anos depois, em outubro de 1810, com a terceira e última derrota francesa nas linhas fortificadas de Torres Vedras, em Portugal, e a Grã-Bretanha prevendo a concorrência de outras nações europeias, fora assinado o Tratado de Comércio que taxava todos os gêneros de mercadoria dos domínios e dos vassalos britânicos, em somente 15% de direitos alfandegários. Referência 2. Para o resto do mundo, o tratado previa 24% de impostos. Saques generalizados de franceses e ingleses, além da política de terra arrasada desenvolvida por Wellington, fizeram de Portugal o que Oliveira Lima chamou de um sudário de miséria e solidão. O Brasil, porém, crescia de maneira assombrosa com um salto espetacular na receita do erário entre 1808 e 1820, comportando incrementos da ordem de 332%. Referência 3. É nesse contexto que se inscreve a vinda dos franceses. Quem a promoveu, Antônio de Araújo e Azevedo, conde da Barca, era o então ministro da Marinha e Ultramar, uma pasta que, em princípio, excluía de qualquer intervenção oficial na vinda de artistas franceses, ou seja, ele estava em condições de pedir, mas não de ordenar. Referência 4. Isso não impediu, contudo, Barca de interferir em outro ministério ao buscar ajuda do embaixador do Reino Unido em Paris, seu amigo, o Marquês de Marialva. Para o conde, a consolidação da nova capital no Rio de Janeiro estava acima das hierarquias, e a modernidade francesa da colônia cultural de Le Breton era uma peça fundamental no jogo maior da hegemonia comercial e política britânica. Cabe lembrar que, apesar da correspondência oficial do secretário da Embaixada, cavalheiro Francisco José Maria de Brito, estar endereçada ao Marquês de Aguiar, Brito trocava cartas com Antônio de Araújo e Azevedo, futuro conde da Barca, com quem havia trabalhado na Haia, quando este fora ali ministro plenipotenciário em 1787. No correio privado entre os dois,
Enquanto Brito ainda negava pública e cabalmente qualquer envolvimento com os franceses, ele fala do adiantamento de 10.000 francos para a viagem. Às 6h30 da tarde do dia 26 de março de 1816, quando Debré desembarcou na rampa do Largo do Passo do brigue americano Calpe, no Rio de Janeiro, já fazia 3 anos que as guerras peninsulares haviam terminado com a expulsão definitiva dos franceses de Portugal. Era o momento da verdade. Chegara a ocasião de confirmar que o fantástico e anacrônico choque entre mundos de realidades e culturas tão diferentes como foi a mudança da metrópole para a colônia era sem volta. A vinda da corte portuguesa e dos estrangeiros após a abertura dos portos em 1808, que foi, de fato, a independência do Brasil, feito de sede da monarquia, passara a ser de jure em 16 de dezembro de 1815, com a sua elevação à condição de reino. Agora, em 1816, com a chegada desses primeiros imigrantes qualificados, ao enriquecimento da terra somar-se-ia a modernidade francesa na nova capital do Reino Unido e do Império Luso-Brasileiro. O destino da antiga metrópole de sujeitar-se às decisões do Rio ou de perder sua antiga colônia fora plenamente compreendido e antecipado pelo Conde da Barca. A iniciativa da imigração francesa era para a Barca a semente que desejava plantar numa corte reacionária onde 10.000 cortesãos portugueses lidavam com brasileiros, ver ilustração A75, ainda barrocos, mesmo que inseridos no século XIX. Referência 5. Na corte portuguesa, o Partido Francês era abertamente favorável ao Brasil, mais simpático à causa americana, fazendo-se sentir a influência do Abade Raynal, o autor de Des colonies et de la Révolution, na consciência de que os americanos não tolerariam por muito tempo uma posição subalterna. Já o governo de Sua Majestade Britânica, apesar do Tratado Comercial de Nação Favorecida de 1810, desejava o retorno da sede da monarquia para Lisboa e o restabelecimento do status quo colonial no Brasil. Debré encontraria naquele momento um continente que Portugal guardara por 3 séculos fechado, cujo conteúdo extraordinário reunia, em meio à floresta americana, valores culturais vindos do que restara do Império Português espalhado pelas Áfricas ocidentais e orientais, desde os empórios indianos de Goa, Damão e Dil, a chinesa Macau. Ver ilustração A78. O êxodo dos bonapartistas chegava justamente para a aclamação do primeiro soberano europeu do Novo Mundo, o monarca do Sul, como passou a ser chamado Dom João VI, 1767-1826, durante os 13 anos de seu reinado brasileiro, até seu retorno forçado a Portugal em 1821. Mesmo ano da morte de Napoleão, 1769-1821, em Santa Helena. Referência 6. Debré, artista viajante, seria ao mesmo tempo professor, cenógrafo e pintor de história dos Bragança no Brasil. Ele, ao contrário de todos os outros artistas contemporâneos que tinham por objetivo serem editados em Paris, produzindo exclusivamente para o mercado europeu, realizou sua obra também para o Brasil. A um olhar retrospectivo, o Voyage pittoresque et historique au Brasil abre-se como tendo sido feito para os brasileiros. Sua preocupação em realizar esse ambicioso e fiel registro do cotidiano do Reino e do Império do Brasil fez dele um artista inigualável. Suas imagens são únicas por oferecerem uma revisitação desses primeiros anos de vida brasileira independente, cujo passado e suas tradições feneciam no mesmo ritmo inexorável da doença que consumiu o Aleijadinho. Referência 7. O cotidiano brasileiro viveria, então, sua mais radical mudança, e a influência de Debré
iria refletir-se desde a formação dos primeiros artistas nacionais acadêmicos, seus discípulos, até os últimos salões da Escola Nacional de Belas Artes depois da Revolução de 1930. Referência 8. De burguês a revolucionário. Com 4 companheiros seus, eles atacaram com socos um rapaz a tal ponto que ele chegou em casa coberto de hematomas. A justiça manda que eu ponha na rua os 4, e ele, Debré, ficará suspenso 1 mês. Já faz algum tempo que ele abusa de seus direitos de mais velho no ateliê. Muito bem, a única maneira de mostrar que ele pertence ao grupo dos grandes é deixar de fazer bobagens. Por outro lado, estou muito satisfeito com seus progressos. Referência 9. O trecho acima da carta de Davi para o pai de Debré é uma rara janela dos anos de formação do pintor de história francês. 20 anos mais velho que Debré, Jacques-Louis David, 1748 a 1825, o maior pintor francês da era napoleônica, nasceu em 30 de agosto em Paris. Era filho de Louis Maurice David, o rico dono de um ferro velho que perdera a vida num duelo em 1757, e de Marie Geneviève Biron, de uma família de mestres de obra. Órfão de pai aos 9 anos, David foi criado pelos tios François Biron, 1731-1818, e Jacques-François de Mézion, cerca de 1720 e 1789. Ambos arquitetos, respectivamente irmão e cunhado de sua mãe. É este de Mézion que seria mais tarde o sogro de Debré. Referência 10. Definida sua vocação de artista, David, futuro mentor de Debré, fora inicialmente encaminhado a François Boucher, 1703-1770, chefe da escola Rococó e seu parente distante pelo lado Biron. Mas, aos 63 anos de idade, o artista cortesão, cuja pintura voluptuosa fizera dele primeiro pintor do rei Luís XV, prefere recomendá-lo a Joseph-Marie Vienne, 1716-1809. Referência 11. Jean-Baptiste Debré também nasceu em Paris e numa família de classe média no dia 18 de abril de 1768. Seu pai, Jacques Debré, apesar do cargo de escrivão no Tribunal Criminal do Parlamento da capital, é descrito na nota biográfica que acompanha o 3º volume da edição Firmin Didot de Voyage Pittoresque como um amante ilustrado das ciências e das artes, um amador da arquitetura, pintura e história natural, amigo do naturalista Louis-Jean-Marie d'Aubenton, 1716-1800. Referência 12. Já sua mãe, Elizabeth, pertencia a uma abastada família de comerciantes de roupa de cama e mesa. As origens parisienses de Jean-Baptiste Debré são, portanto, em muito semelhantes às de David. Ambos provinham de família de classe média que enriqueceram com o comércio e procuravam alianças para ascender socialmente. Referência 13. Algo extremamente complicado na rigidez paradoxal dos privilégios de berço no antigo regime francês em relação ao iluminismo. E a arte, antes da Revolução Francesa, seria para os dois um trampolim social. Debré era, como David, um sans noblesse, mas ambos eram snobs invertidos, cujos ideais foram ao encontro da queda da Bastilha e do Império de Bonaparte. Foi por intermédio da arte que Debré, além de tornar-se o pintor de um rei e de 2 imperadores, seria o fabricador maior, ao desenhá-los como seu contraparente mais famoso, dos símbolos de uma nova nação a que assistiu nascer, o Brasil. Referência 14. Como David, Debré teve uma educação humanista primorosa e de forte influência enciclopedista no Lycée Louis-le-Grand, considerado o estabelecimento de ensino mais moderno de seu tempo. Referência 15. Foi lá que se formaram, por exemplo, 2 muito notórios jacobinos, Maximilien Robespierre, 1758-1794, e Camille Desmoulins,
1760, 1794, os companheiros revolucionários de Davi. O início do relacionamento de Debré com Davi data, porém, de 1783. Davi havia se casado em 1782 com Marguerite Charlotte Pécule, uma jovem de 17 anos dotada generosamente pelo pai, Charles Pierre Pécule, com 50.000 libras. Ele passa, então, a dispor dos meios para financiar a instalação de seu ateliê no Louvre, onde Debré, ainda um adolescente de 15 anos, está entre os seus primeiros alunos. Referências 16, 17 e 18. Isso permitiu que ele participasse, ainda como aprendiz, em 1784, da pintura do Juramento dos Horácios. Debré e Jean-Germain Drouet são os alunos escolhidos por Davi para acompanhá-lo a Roma em outubro de 1784. É lá que Davi, que viajava também na companhia da mulher, irá terminar o Juramento dos Horácios. Referência 19. A grande tela, desproporcional para sua época, a ponto de precisar de uma autorização especial para participar do Salão da Academia de 1785, passa a sintetizar todos os elementos da escola neoclássica e está carregada de simbolismos patrióticos e republicanos. Data de então uma gravura feita por Debré, tendo por base o desenho de Davi, Le Vieil Horace défend son fils, conservada no Museu de René, mostrando que havia sido introduzido na gravura por seu mestre. Referência 20. Na volta da Itália, uma aliança de parentesco é finalmente feita entre os dois. Debré irá se casar com Elisabeth Sophie de Meijon, prima irmã de Davi e filha do famoso arquiteto. Dela sabe-se apenas que nasceu no dia 22 de março de 1775 e faleceu em 11 de janeiro de 1848, em Paris. Só então, com o casamento, Debré passaria a ter laços de parentesco com o mestre. Referências 21 e 22. O retrato do sogro é precioso por ser a única imagem conhecida de familiares de Debré. Esse retrato, altamente elaborado de Jacques-François de Meijon, pintado pelo sobrinho Davi, que emprega ainda o estilo rococó do antigo regime, está em contraste absoluto com a tela do juramento. Referência 23. Apesar do fundo liso e desnudo, é uma pintura aconchegante e íntima. Seu rosto, que parece o de um homem surpreendido no seu trabalho, transmite candura e inteligência características do iluminismo, enquanto continua a segurar sua lapiseira sentado na escrivaninha, onde são vistos os símbolos de sua profissão. Sobre a mesa estão uma régua, desenhos arquitetônicos, um compasso, além de um livro de arquitetura de André Palladio, de peruca Luís XV empoada, vestindo sobrecasaca de alamares em fios de ouro, bainha de pelica e colete amarelo de seda adamascada com motivos florais. Os trajes do arquiteto seriam mutatis mutandis no Brasil, exclusivo de um vice-rei. É roupa de semelhante luxo que aparece nas cores barrocas do retrato de Dom Luís de Vasconcelos e Souza, que foi por 12 anos, 1778-1790, vice-rei e capitão-general de mar e terra do Estado do Brasil. Referência 24. O luxo aristocrático das vestimentas de de Meijon devia-se ao status social que alcançou e à sua posição proeminente de arquiteto do rei Luís XVI e membro da Academia Real de Arquitetura. Coincidência ou não, o sogro de Debré morreria junto com o antigo regime em 1789, no ano da queda da Bastilha. A primeira viagem de Debré à Itália na companhia do mestre fora vital para sua formação neoclássica. Foi quando aprendeu que a pintura histórica, seguindo os cânones de Nicolas Poussin, 1594-1665, se sobrepõe à pintura de gênero, além da importância do desenho no processo criativo e da necessidade de estudos do corpo humano na busca do belo. Preceitos que aplicaria mais tarde na Academia do Rio de Janeiro. Em 1791, Debré recebeu um segundo prêmio de Roma, com a tela Régulus voltando a Cartago.
Sua carreira seria, entretanto, interrompida em 1793, no dia 21 de janeiro daquele ano. A execução de Luís XVI coloca a França diante de uma poderosa coalizão que reuniria, já no mês seguinte, quase todos os soberanos da Europa. Portugal fora a notável exceção devido aos esforços de Antônio Araújo e Azevedo, futuro conde da Barca. Araújo e Azevedo seria o responsável também, quando ministro e embaixador extraordinário junto à Corte de Haia, pela negociação do Tratado de Paz de 1787 entre Portugal e França. Referências 25 e 26. Dos Países Baixos, o diplomata seguiria para Paris como ministro plenipotenciário junto à República Francesa em 1795, 1797 e 1801. Para a República, a ausência de Portugal entre os seus inimigos fez, entretanto, pouca diferença. Era preciso recrutar 300.000 homens para a defesa da Revolução e Debré, então com 25 anos, só escaparia do alistamento graças à intervenção de Davi, o parente que conseguiria matriculá-lo na recém-criada École Nationale des Ponts et Chaussées. Eu estou lhe mandando, cidadão, uma nota sobre o cidadão Debré, parente do cidadão Davi e recomendado por ele. Eu não preciso acrescentar mais nada para garantir o patriotismo deste cidadão. Você se encarregará, com certeza, de aceitar seus serviços. É uma ocasião de você ser útil à República e, ao mesmo tempo, obsequiar excelentes republicanos. Comuna de Paris, ano 2, Procurador da Comuna, seu concidadão, seu F. Charpentier. Referência 27. Os arquivos da École Nationale des Ponts et Chaussées fornecem novas informações sobre a formação do jovem pintor durante o Terror. Em um outro documento datado de 14 Brumário, mês republicano que ia de 22 de outubro a 21 de novembro, e do ano 2 da República, Davi assegura que Debré fora seu aluno desde os 15 anos de idade, que teria recebido prêmios e que, envergonhado de sua inutilidade civil, deseja ardentemente tornar-se artista militar e solicita um emprego na Pontes e Calçadas, acreditando-se mais apto ali, uma vez que iniciara estudos que estão relacionados a ela. Referências 28 e 29. Nessa carta de recomendação que escreveu ao ministro do Interior, Davi, que era membro da Convenção Nacional, cobre Debré de elogios. Ele é muito culto, cheio de inteligência e feito para o novo Estado que ele abraça, e é uma boa aquisição para vocês e para a pátria. Referência 30. A série de 5 documentos revela que Debré passou 2 anos na Escola de Pontes e Calçadas, onde recebia uma gratificação de 816 francos, 13 vinténs e 4 centavos, residindo no número 6 da Rue du Faubourg du Temple, perto da Bastilha, um dos bairros mais antigos de Paris, porém popular e distante do luxo a que Sophie Debré, sua mulher, fora acostumada de quando vivia com o pai, arquiteto do rei. Em 11 de março de 1794, numa situação limite, diante da necessidade urgente de novos quadros científicos e técnicos, o Comitê de Salut Public decide criar a Escola Central, École Centrale des Travaux Publics, futura Polytechnique, que tem como primeira sede o antigo Palais Bourbon. Antes de partir para fundar a nova escola, onde seria professor de desenho, Debré reafirma seu entusiasmo revolucionário no ensaio cujo tema era qual a importância que terão para a República as obras públicas quando ela terá arrasado seus inimigos, e quais devem ser as qualidades de um jovem republicano que quer servir a pátria, dedicando-se aos estudos necessários para projetar e executar essas obras. Referência 31. Debré, que não dispõe ainda de seu certificado de civismo, tem a esperada eloquência na sua resposta. A República vitoriosa e incansável em suas obras oferecerá aos seus aliados recursos inesgotáveis.
Estes verão esses jovens republicanos permanentemente ocupados em reparar, por assim dizer, a imparcialidade da natureza. Enfim, úteis à humanidade respeitável pelas suas luzes, eles serão bem recompensados pelos seus estudos longos e abstratos por intermédio dos serviços gloriosos que rendem à República. Referência 32. Em 1794 chegara a hora do discípulo, que Davi libertou das fileiras das tropas da Revolução, socorrer o mestre. Com a queda de Robespierre, o primo de sua mulher é preso no 15 Thermidor, 2 de agosto, pela mesma convenção da qual era deputado. Seus alunos, entre eles Debré, decidem corajosamente apoiá-lo e o acompanham até a prisão, fazendo em seguida um abaixo-assinado pela sua libertação. O novo emprego na escola politécnica oferece uma oportunidade para que Debré retome suas atividades de artista. Também data dessa época a gravidez de Sophie. Seu filho único, Honoré, nasceria em 1795. É uma época de tranquila felicidade para a família Debré, que iria durar quase 10 anos. Já o primo, após 3 anos de ostracismo, viu sua sorte mudar. Em 6 de dezembro de 1797, no Salão de Talleyrand, 1754-1838, o recém-nomeado ministro das Relações Exteriores pelo Diretório Jacques-Louis David é apresentado ao então general Napoleão. Referências 33 e 34. A ascensão de Davi coincide com um período de grande atividade para Debré. O pintor de história expõe com sucesso no Salão da Academia de 1798 a tela Le Général Messénien Aristomène délivré par un jeune fille, recebendo com ela novamente o primeiro e segundo lugar do Grande Prêmio de Roma. Referência 35. Seguem-se encomendas de pinturas e de decoração para interiores feitas pelos célebres arquitetos e cenógrafos Charles Percier, 1764-1838, e Pierre-François Léonard Fontaine, 1762-1853. Do engajamento revolucionário da École des Ponts et Chaussées, Debré passaria durante o período do diretório para as residências luxuosas que estavam sendo construídas na Chaussée d'Antin. Foi nessa época que realizou notável série de grandes telas representando as 4 estações. Esses quadros, reproduzidos aqui pela primeira vez, foram reencontrados há poucos anos e fazem atualmente parte de uma importante coleção privada francesa. Essas telas deviam pertencer a uma dessas residências palacianas onde morava, por exemplo, uma Madame Noailles, citada por Monsieur de Bois em La Vie en Fleur, quando descreve um desses interiores parisienses decorados por Percier e Fontaine durante o consulado 1799-1804. Referência 36. Você sabe que na época do diretório e do consulado houve uma grande revolução na arte. Eu era moço, tinha meu amor próprio e me era penoso viver com essas velharias, sobretudo de receber com elas meus amigos, entre os quais alguns eram pintores, alunos de Davi e, como este, arrebatados pelo grego e o romano. Lembro-me que fora apresentado um dia a Madame de Noailles, que, de volta da imigração, morava em Chaussée d'Antin, em um hotel decorado por Davi e mobiliado segundo os desenhos de Percier e de Fontaine. Referência 37. Foi para um desses hotéis que Debré fez suas esplêndidas 4 estações, com as quais iguala seu mestre Davi, dissipando qualquer dúvida sobre seu talento como pintor. Referência 38. Juntas, elas perfazem mais de 14 metros quadrados de pura beleza e colorido de formidável transparência. Pintadas para um salão, a primavera, o verão, o outono e o inverno liberam um frescor de estilo no qual a redescoberta debretiana da antiguidade atinge seu vértice juntamente com a sua arte. Não se conhece nada de comparável feito depois. As telas são tão extraordinárias que o próprio Davi, ao pintar Marte desarmado por Vênus e as Graças,
Sua última grande pintura, realizada no exílio de Bruxelas em 1824, parece inspirar-se no seu antigo aluno. Referência 39. 20 anos depois, ali está, como no Verão de Debré, a mesma composição sobre as nuvens, com Marte e Vênus enamorados, sendo que o casal de Debré é mais intenso, mais erótico, prenunciando mais ainda o romantismo. Até os objetos pintados se parecem, e a aljava cheia de flechas do Cupido de Davi é, por exemplo, a mesma do inverno. Teria sido também para pintar telas alegóricas que Debré realizou a coleta de frutos e animais mais tarde no Brasil? Eles teriam oferecido elementos exóticos ao pintor de história, como prenuncia a pele de onça que cobre parcialmente a nudez morena da graça abraçada ao outono, para ir ainda mais longe em suas alegorias. Em 1803, Debré também já experimentava tanto a gravura de tema bíblico, quando realiza o Buril Tobi e Azarias, baseado numa tela de Salvador Rosa, no Louvre, como a ilustração com vinheta, numa edição dos poemas medievais de Duvallon, uma autora francesa do século XV. Ambas as experiências que seriam de grande valia mais tarde no Brasil, seja na pintura religiosa ao gosto de Dom João VI, O 14, seja nas iluminuras para os documentos imperiais brasileiros, como nos juramentos da Constituição, E 48 bis e E 48 ter de Dom Pedro I e Dona Leopoldina. Data provavelmente dessa época sua relação com Grandjean de Montigny. Referência 40. Com os arquitetos Percier e Fontaine, Debré desenvolveu sua formação em artes aplicadas que lhe será de grande utilidade mais tarde no Brasil, seja como cenógrafo do Teatro São João, seja na execução das transparências com que ornamenta as celebrações dos Bragança no Rio de Janeiro. Debré tinha agora entre os seus amigos mais próximos 3 favoritos de Napoleão, Davi, Percier e Fontaine. Eram eles o primeiro pintor e os primeiros arquitetos do Império, autores que foram da luxuosa decoração de Notre-Dame em 1804 para o casamento de Napoleão e do Arco do Triunfo do Carrossel de 1809. Os desenhos de Debré durante a sua segunda viagem a Roma, em 1807, regridem, contudo, a uma excessiva influência do neoclassicismo de Joseph-Marie Vien. A série Costumes Italiens, fruto da jornada à Itália, se comparada às 4 estações, é um retrocesso. Artificial, ela traz uma excessiva severidade que busca em exagero um rigor inspirado na antiguidade, que beira a taxidermia. Seus tipos italianos, que seriam gravados por L.M. Petit em 1809 numa série de 31 pranchas, são duros como estátuas. Referência 41. Parte dessa rigidez irá perdurar no Brasil nos seus índios e quadros históricos. Segundo A. P. de Miriamond, um dos primeiros historiadores da arte a assinar um ensaio sobre Debré, 2 artistas coabitam sempre em Debré. Um davidiano, pintor oficial, e um petit maître, realista e malicioso, fiel a certas tradições do século XVIII. Referência 42. Com Le Médecin et Rasistrate de Crevin, La cause de la maladie de Antiochus, exposto no Salão de 1804, mesmo ano das estações, Debré faz uma homenagem ao mestre, retomando o tema com que Davi ganhara, 30 anos antes, o Grande Prêmio de Roma da Academia. Em seus quadros históricos sobre a epopeia do Império, ele se aproxima dos de Davi, chegando a igualá-lo, como é reconhecido pelo próprio mestre em 1806, ao se referir à sua primeira tela com motivo napoleônico, Napoléon rend hommage au courage malheureux, comprada originalmente para o Salão de Debates do Corpo Legislativo do Palácio de Bourbon. Esse também foi o caso da tela Première Distribution des Croix de la Légion d'honneur, da qual existe uma cópia em menor proporção no Museu da Légion d'honneur. O palácio, construído em 1786 para o príncipe de Salm, comprado por Napoleão para abrigar a chancelaria da ordem criada pelo mestre de Debré. Referências 43, 44 e 45.
O Museu do Château de Versalhes conserva toda a série dessas telas em grande formato. Napoléon rend hommage au courage malheureux, 390 por 621 centímetros, de 1805. Napoléon décore la Grenadille Lazareff à Tilsit, 492 por 351 centímetros, de 1808. Napoléon organise les troupes bavaroises et württembergeoises à Abensberg, 368 por 494 centímetros, de 1811. E Entrevue do Napoléon et do Prince d'Alberg à Aschaffenburg, 230 por 190 centímetros, 1812, pintada em colaboração com o paisagista Florent Fidèle Constant Bourgois, 1767-1841, também formado no ateliê de Davi. Mas foi com a já citada Première Distribution de Croix de la Légion d'honneur, de 403 por 531 centímetros, cuja cena ocorre no interior da Igreja dos Inválides, que Debré antecipa seus dois futuros patronos brasileiros, Dom João VI, que seria um dos primeiros a receber de Napoleão a placa da Gran Cruz da Legião de Honra em 1804, e Dom Pedro I, cuja coroação, pintada 16 anos mais tarde, foi inspirada neste quadro datado de 1812. Referência 48. Data também de 1812, uma de suas raras paisagens europeias. O barão Dominique Vivant Denon, 1747-1825, diretor desde 1802 do Muséum Central des Arts, que fora rebatizado de Musée Napoléon, decide encomendar em 1809 a vários artistas uma série sobre as vitórias italianas de Napoleão. Coube a Debré a Batalha de Montelesino, de cujo projeto resta uma aquarela em sépia, Combat de Montelesino, e um desenho a lápis de uma vista do sítio histórico. Ele esteve em Montelesino para desenhar a topografia da região onde ocorrera a batalha, e o resultado é uma paisagem que lembra em muito seus desenhos brasileiros quando viajou sozinho ao sul do Brasil em 1827. Referências 49, 50, 51 e 52. Há também uma semelhança de método. Primeiro fixa o cenário, para depois adicionar as figuras, neste caso, a soldadesca comemorando a vitória. No Viagem Pitoresca, ele acrescentaria 2 soldados índios civilizados à vista que pintou de Ponta Grossa, ver ilustração A195, para completar a prancha 30, ilustração G30C, do primeiro volume. Da mesma forma que acrescentaria as figurinhas em 2 trabalhos de seu amigo Grandjean de Montigny, E11 e E12. Pai de família cujo único filho, Honoré, fora orientado para uma carreira artística na qual mostrava talento como gravador, Debré vive o melhor dos mundos possíveis até a abdicação de Napoleão em 14 de abril de 1814. Em março deste ano, expõe sua última tela, Andromède délivrée par Percy, no Salão da Academia. Referências 53 e 54. Ao escolher a temática mitológica para substituir a napoleônica, o artista parece perceber o ocaso do império, mas não a tragédia familiar. No esboço biográfico há apenas algumas linhas. De 1814 a 1815, consternado com a perda recente do filho único morto aos 19 anos, esperança infelizmente demasiadamente ilusória para um futuro feliz, e tendo em vão tentado durante esse período retomar seus pincéis, sempre rebeldes em ajudá-lo nesse estado de apatia, Davi, Gerard e seus outros amigos lhe aconselham de partir rever a Itália. Referência 55. A menção a Davi sugere que a morte do filho ocorrera antes da Restauração, quando o pintor que havia votado pela morte de Luís XVI caiu numa quase clandestinidade até ser banido em janeiro de 1816 para o exílio em Bruxelas. Logo surge no mesmo texto o convite a Debré e Grandjean de Montigny para partirem a São Petersburgo. Essa possibilidade foi aventada por Fontaine, agora arquiteto do rei, Luís XVIII, que sucedera a Napoleão,
encarregado devido às suas relações com o czar Alexandre I de lhe encaminhar um arquiteto e um pintor franceses determinados a partir de São Petersburgo. Referências 56, 57 e 58. Napoleão retorna brevemente à França para o suspiro dos 100 dias, que acabam no dia 18 de junho de 1815 em Waterloo, e Debré escolhe o Brasil. Fontaine explica em seu diário que, após ter declinado, alegando sua idade e sua situação da França, o convite em outubro para partir a São Petersburgo, havia sugerido outros artistas, isto é, Debré e Montigny, dispostos a seguirem para a Rússia. Alguns artistas distintos, desejando também deixar a França, me haviam encarregado de, durante a permanência do imperador da Rússia em Paris, apresentar-lhe suas ofertas de trabalho e o pedido de seguirem para seus domínios. Não conseguindo, como já disse, ficar só com um soberano, eu havia falado com diferentes oficiais de sua corte e ao príncipe Volkonsky. Mas a frieza das respostas e até humilhantes que me fizeram quando elogiei o talento desses homens que desejavam partir para a Rússia, convenceram-me a desviar meus colegas do projeto que eles tinham de levar as luzes na terra de um povo bárbaro há apenas 100 anos, e que, após ter anos de oportunidades fortuitas, se acha acima dos outros. Estes artistas vão partir buscar fortuna no Brasil. Um embaixador do príncipe regente em Paris, aproveitando-se da recusa da Rússia, os empregou. Esse trecho do diário, escrito no dia 20 de novembro de 1815, deixa claro que Debré e Montigny só se juntaram a Le Breton como último recurso, e não, como foi dito até agora, por opção. Não há indicação também se Debré pensava em partir com a mulher para a Rússia ou se iria só, como veio para o Brasil. A vida pessoal do pintor é repleta de enigmas, sugerindo um temperamento imprevisível. Ao contrário de Davi, que retratou toda a sua família, inclusive parentes afins como Demeijon, não foi encontrado nenhum retrato de Debré representando membros de sua própria família. Assim como não há qualquer menção à mulher Sophie. Davi parece também desaparecer de sua vida após a partida para o Rio de Janeiro. Só temos um registro do próprio rosto de Debré antes do Brasil. Expatriado, Debré irá preencher no Rio de Janeiro os salões de seu imenso museu imaginário, ora esvaziado com a morte do filho e a queda de Napoleão, fazendo inclusive curiosos autorretratos logo após a chegada, ver O2, detalhe página 75, A16, A25 e E305. Nos quais suas feições estão encobertas. Seu melhor retrato seria o realizado pelo discípulo Manuel de Araújo Porto Alegre, 1806-1879. Há também uma litografia baseada num possível autorretrato de 1832, publicada no Viagem Pitoresca. Referências 59 e 60. A Caravana Le Breton. Faz 4 dias que Monsieur Le Breton, secretário da 4ª classe do Instituto, partiu de Paris com um armador americano para ir ao Havre, onde já se encontram todas as pessoas que compõem a caravana destinada ao Brasil. São os artistas cujos nomes nós já citamos e diversos outros artesãos que se juntaram a eles. Um carpinteiro, um marceneiro, um alfaiate e mesmo uma modista. Muitos dos passageiros estão acompanhados de suas famílias. São um total de 26 pessoas. Journal de Débat e Moniteur Universel, 11 de janeiro de 1816. O citado armador americano é o dono do brig Kaup. Esta é a grafia correta, mas ao noticiar a chegada do Três Mastros, rebatizando-o de Kaup com PH, a Gazeta do Rio de Janeiro levaria o inglês Robert Walsh, 1777-1852, a repetir o mesmo engano em seu livro Notices of Brazil in 1828 and 1829, algo que vem sendo perpetuado por alguns autores até hoje. O jornal francês informa que o veleiro foi equipado em Nova York, mas a notícia da partida omite que as querelas entre os artistas emigrantes começaram ainda na França. De um lado estão Debré e Grandjean Montigny, aliados ao publicista e chefe da colônia Joaquim Le Breton.
1760-1819, do outro, Nicolas Antoine Tonai e sua numerosa família, que, como artista mais antigo e membro da Academia das Belas Artes, para a qual fora eleito em 1795, disputava a liderança. Mas Le Breton, um dos fundadores da revista La Décade e ex-secretário perpétuo da seção, atual Academia de Belas Artes do Instituto de France, forçado a demitir-se por ter ofendido a Inglaterra, nação agora vencedora e aliada de Luís XVIII, logo retomaria o controle. A gota d'água para a demissão de Le Breton fora o discurso que fez contra os ingleses. Na sessão em que era discutido o saque de obras de arte pelos franceses, ao saber que o duque de Villanton, tom desagradável, apelido fonético que os franceses deram ao Wellington ao pronunciar à francesa o nome do duque, estava presente, Le Breton declarou: não foram os franceses que arrancaram em pedaços as esculturas de Fídias dos monumentos de Atenas e transformaram em ruínas os pórticos dos templos violados. Antes de desafiar os britânicos, Le Breton já tinha, contudo, as negociações adiantadas com a embaixada do recém-criado Reino Unido de Portugal, do Brasil e de Algarves para partir para o Rio. Já em 27 de agosto de 1815, 2 meses após Waterloo, Francisco José Maria de Brito comunicava por ofício ao Rio de Janeiro o primeiro contato de Le Breton com o embaixador português em Paris, Dom Pedro José Joaquim Vito de Menezes Coutinho, 1755-1823, Grande de Portugal, 6º Marquês de Marialva, 8º Conde de Catanhede, estribeiro-mor de Sua Majestade Fidelíssima. Quem o apresentou a Marialva foi, segundo Debré, Alexandre von Humboldt, 1769-1859, o grande naturalista e explorador prussiano. O mesmo que em 1799 fora considerado um espião pelos portugueses durante a expedição que realizou pela América Espanhola na companhia do francês Aimé Bonpland. Humboldt indicaria o ex-revolucionário, seu colega no Instituto, ao embaixador de Portugal em Paris para organizar um grupo de artistas que quisesse emigrar à América Portuguesa. Seguindo as instruções que o já mencionado francófilo Conde da Barca, ministro da Marinha e do Ultramar, partidário do trono português na América, enviara do Brasil, Marialva buscava imigrantes qualificados para a capital americana do recém-criado Reino Unido de Portugal e Brasil. Referência 61. Seriam os franceses, portanto, que dariam prosseguimento ao fortalecimento do Brasil como sede do Reino Unido. Reino que fora, aliás, criado por sugestão do plenipotenciário francês Príncipe de Talleyrand, em 1815, durante o Congresso de Viena. Convém a Portugal e convém mesmo à Europa toda um enlace entre nossas possessões europeias e americanas. Eu consideraria como uma fortuna que se estreitasse por todos os meios possíveis o nexo entre Portugal e Brasil, devendo este país, para lisonjear os seus povos, para destruir a ideia de colônia que tanto lhes desagrada, receber o título de reino e o vosso soberano ser rei do Reino Unido de Portugal e do Brasil. Referência 62. É, em igual sentido, sugerindo a necessidade de imigrantes pelo préstimo, que escrevia de Londres numa carta datada de 3 de janeiro de 1816, o industrial franco-português Jacome Raton para o Conde da Barca. Ele lamenta não ter conseguido o próprio Bonpland. Aqui se acha Mr. Bonpland, companheiro que foi na viagem à América Espanhola de Mr. Humboldt, o qual que nesta primavera intenta emigrar com sua mulher e filho para Buenos Aires. Muitos mais igual ou maior préstimo o hão de imitar em vários destinos. Eu desejaria que preferissem o Brasil. Referência 63. Marialva, que aparentemente não teve contato direto com a colônia de artistas emigrantes, encarregara ao secretário da embaixada Francisco José Maria de Brito, chamado pelos franceses de Chevalier du Briteau, de lidar com Le Breton. Este último, um homem amamentado pela Revolução, criatura de Napoleão, foi quem, ao reunir artistas para seu projeto de uma nova academia, trouxe Debré ao Brasil.
Referências 64, 65 e 66. Era um grupo heterogêneo que, curiosamente, também incluía modistas e marceneiros. É nesse contexto que se insere a vinda dos franceses. A colônia francesa era desejada pela corte, mas ao mesmo tempo não podia, para evitar constrangimentos com os aliados britânicos, ser abertamente oficial. Os artistas não chegaram aqui convidados formalmente pelo governo de Sua Majestade. Vieram por conta própria, precipitados pelos acontecimentos políticos que os envolveram, com a complacência neutral da embaixada em Paris. Referência 67. A colônia bonapartista de Le Breton. Tu me pedes novidades, sou todo teu. Dizer-te que a nomeação do Sr. Le Breton é confirmada pelo rei não seria mais que uma coisa já bem sabida no Rio de Janeiro, Paris, Londres e em Lisboa. Mas contar-te como isso se passou é o que é interessante e que só algumas pessoas sabem aqui. Espero que possa tratá-lo como amigo. Como te garanto que irás conhecer a catástrofe, levo-o de volta ao Havre para prolongar o prazer. Debré, Rio, em 27 de novembro de 1816. Referência 68. Na colônia Le Breton destacavam-se o próprio Joaquim Le Breton, ex-secretário perpétuo da seção das Belas Artes do Instituto de França, mais os pintores Jean-Baptiste Debré, de História, e Nicolas Antoine Tonai, de Paisagem, além do arquiteto Grandjean de Montigny. Havia também outros arquitetos e escultores, um gravador e um medalhista, mecânicos, carpinteiros, serralheiros. Não chegariam todos de uma vez, assim como o músico Sigismund von Neukomm, 1778-1858, protegido de Talleyrand e amigo e discípulo dos irmãos Michel e Joseph Haydn. Os irmãos Ferré se juntariam mais tarde ao grupo. Zarpando do porto francês do Havre, o pequeno três-mastros americano Calpe levou 63 dias com escala em Cabo Verde para chegar ao Rio de Janeiro. A data da chegada desses artistas, artesãos e técnicos franceses emigrados com suas famílias em 22 de janeiro de 1816 coincidiu com a consternação pela morte de Dona Maria I, 1734-1816, ocorrida no dia 20. Mergulhada num luto fechado pela sua rainha, lamentos que prenunciavam também o estertor do barroco, a cidade lavada de cal, esfumaçada e barulhenta, era sacudida a cada 10 minutos por salvas de canhão que pontuavam um incessante dobrar de sinos. Os franceses, todos bonapartistas, cruzaram o Atlântico como imigrantes qualificados a bordo de um navio de bandeira americana, provavelmente para não despertar suspeitas aos britânicos. Eles arribaram na Guanabara sem nenhuma garantia formal de que receberiam o real apoio de Dom João, mas contavam com um aliado importante em seu ministro, o Conde da Barca, um maçom que era também abertamente um admirador da modernidade das ideias francesas. Quando o nosso artista francês entrou no Novo Mundo, os novos escudos e brasões do recém-criado Reino do Brasil ainda não haviam nem sequer sido criados para serem enviados às cortes europeias, como mostra uma carta do Marquês de Marialva ao Conde da Barca. Referência 69. Sob a égide da colônia Le Breton encerra-se uma série de paradoxos. O absolutismo do antigo regime sendo coroado no Novo Mundo, o asilo dos antigos inimigos, o barroco e o romantismo, civilização e escravatura, o religioso e o profano, poder britânico e cultura francesa. Se a vinda da corte significou a diáspora de um regime absoluto, cujos pares seriam ceifados primeiro pela Revolução Francesa na última década do 700 e depois pela epopeia napoleônica nas primeiras décadas do 800, que vicejaria no Rio de Janeiro, a colônia bonapartista de Le Breton, ao refugiar-se no Brasil, buscava santuário perto de um príncipe expulso da Europa por Napoleão. Esse grupo de intelectuais e artistas formados pelo neoclassicismo, a Revolução Francesa e o Império da Razão encontrariam em plagas americanas a exuberância da natureza e a violência da escravidão institucionalizada, o terrível e o sublime, essas duas pedras angulares do romantismo.
Foi, entretanto, num francês, Jean-Baptiste Mallet, que a colônia Le Breton, com exceção de Nicolas Antoine Tonai, encontrou seu grande adversário. Referência 70. Mallet era um emigrado de 1792 que acumulava o cargo de cônsul da França com o de coronel do exército português, o que o obrigava a se ajoelhar na passagem dos membros da família real. Intrigava com Tonai contra Debré e Le Breton. Ignorado por Debré em sua correspondência, a animosidade do cônsul teria se concentrado no chefe da colônia. Instigado por Mallet, o intendente Paulo Fernandes Viana, cunhado de Fernando Carneiro Leão, o negociante brasileiro que acompanhava Debré a bordo do Calpe, mantém os franceses sob vigilância contínua. Em 28 de julho de 1817, a polícia está, por exemplo, perfeitamente informada de que os convidados de um jantar oferecido por Le Breton na Praia do Flamengo são pessoas que vão a Buenos Aires, que se declarou independente da Espanha em julho de 1816. Para Scrignol e Tonai, foi Mallet quem atrasou a criação da academia, apesar das ordens de Paris que lhe mandavam tratar os artistas com consideração. Em 25 de abril de 1816, o ministro Duque de Richelieu já havia determinado que o cônsul deveria considerá-los como franceses e conceder-lhes toda assistência a que tem direito qualquer súdito de Sua Majestade. Referências 71, 72, 73 e 74. Mallet insistiu mesmo assim, e agora sua animosidade engloba o Conde da Barca e o Brasil como um todo, ao informar Richelieu de que a intenção do senhor da Barca é sacrificar Portugal, a ver quebrarem-se todos os laços europeus e a substituir tudo isso pela nova ordem de coisas na América. Isso explica, em parte, as instruções que José Bonifácio daria em 12 de agosto de 1822 ao primeiro encarregado de negócios do ainda Reino do Brasil na França, Manuel Rodrigues Gameiro Pessoa. Desde já fica autorizado para requerer a retirada do cônsul João Batista Mallet, que pela sua péssima conduta e sentimentos contrários ao sistema brasileiro tem desagradado ao governo, devendo ficar prevenido de que o mesmo Mallet, se não for mudado, receberá passaportes para deixar essa corte. Referências 75 e 76. Ao longo de seu livro, Debré tenta, sempre que possível, sugerir um caráter oficial na vinda dos franceses. Ele busca reafirmar que vieram para cá numa missão civilizadora como educadores de uma nova nação e convencer mais ainda o leitor do papel de usurpador representado pelo artista português Henrique José da Silva, após 1820. Para descrever no Viagem Pitoresca a vinda do Brasil dos franceses, Debré publicou um texto extraído do Journal de l'Institut Historique, no qual Araújo Porto Alegre escreveu sobre a vinda da colônia de artistas. O governo, decidido a fixar-se na América, sentiu a necessidade de incentivar cada vez mais as belas artes. Ele voltou seus olhos para a França e o Chevalier Araújo, conde da Barca, pediu uma colônia de artistas franceses ao Marquês de Marialva, embaixador de João VI, na época príncipe regente em Paris. Sua voz foi ouvida. M. Le Breton, antigo secretário perpétuo da seção de Belas Artes do Instituto de França, partiu para o Brasil, acompanhado de M. Debré, pintor de história, Tonai, paisagista, seu irmão Auguste, escultor, Grandjean de Montigny, arquiteto, Ouvide, mecânico, os irmãos Ferrez, escultores e gravadores de medalhas, Pradier, gravador de talho doce, e o músico Nilcon. No início do século XX, 2 livros terão abordagens divergentes sobre a vinda dos franceses e da participação de Debré na fundação da Academia no Brasil. São eles A Missão Artística de 1816, de Afonso Scrignol e Tonai, 1876-1858, bisneto de Nicolas Antoine Tonai, e Um Século de Pintura, 1816-1916. Apontamentos para a História da Pintura no Brasil, de 1816-1916, de Laurentino Freire, 1873-1937.
Referências 80 e 81. Se, por um lado, o primeiro mantém a tese defendida por Debré no Viagem Pitoresca de que a vinda para o Brasil foi um convite oficial, por outro, diminui a sua importância na academia. Já o segundo considera a missão como uma vinda de imigrantes bonapartistas qualificados reunidos por Le Breton, algo que Debré deixa transparecer, noutro contexto que não a viagem, em sua carta de 1816 ao amigo Pierre-Maximilien de La Fontaine, quando, além de zombar de Tunai, diz que dependiam de terceiros para conseguir uma audiência. Irritado, desesperado, o tempo todo com o atraso e o silêncio de Monsieur Le Breton, Nicolas Antoine Tunay nos fala todos os dias, depois da chegada do Expresso, de um novo projeto de carta ou de conduta, acompanhada de uma longa série de conjecturas alarmantes sobre as pretensas operações de Monsieur Le Breton. Um dia que o vento ficou bom, inflamado pela partida de 20 navios, ele ficou obcecado de que, se o vento continuasse favorável, partiríamos na manhã seguinte. Fizemos então os preparativos. Um negociante brasileiro que viajaria conosco ofereceu-se como consignador da soma, 10.000 francos adiantados por Brito, de que Monsieur Le Breton seria o portador. Nós já havíamos embarcado nossas malas. Referência 82. Foi quando o Sr. T achou que, apesar da carta explicativa que deveríamos endereçar ao cavalheiro de Brito, seria prudente esperar ainda. A gente, então, leva a bagagem toda de volta para a hospedaria. Em meio às conversas animadas que precederam este projeto de partida, nós já havíamos presumido que não precisaríamos de ninguém para nos levar, uma vez que os meios nos foram dados pelo senhor cavalheiro de Brito, que o senhor Tonai, como decano, pela idade, falaria em nome de todos quando este negociante conseguir para nós uma audiência na residência do ministro ao chegarmos no Rio de Janeiro. Aqui começam os projetos tão obscuros como sombrios do novo Dom Quixote montado num cavalete. Por fim, chega Monsieur Le Breton. Tudo muda de figura. Vamos partir. Referências 83, 84 e 85. Mário Pedrosa, 1900-1981, foi outro que percebeu uma série de contradições que tornavam a vinda dos franceses menos uma missão oficial e mais uma colônia de refugiados. Pedrosa salienta estas contradições no Conde da Barca, que servia a um governo absolutista intrinsecamente conservador e fraco e impotente, sem ver ou prestar atenção à contradição insolúvel entre a sua condição de ministro de El-Rei, forçosamente aferrado às tradições, inimigo irreconciliável de qualquer evolução no plano político, e a vasta concepção americanista e, portanto, revolucionária que tomava os seus pensamentos. Referência 86. É preciso ainda lembrar que, mesmo após a derrota de Napoleão, os britânicos não tolerariam nenhuma aproximação descarada de Portugal com a França. Ao cunhar qualificação distinta de missão no artigo que publicou na revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro em 1911, Scrignoli Tunay estava, como Debré, tentando, com a missão artística francesa de 1816, dar um implausível caráter oficial a inimigos dos britânicos. Referência 87. Debré e Grandjean de Montigny, segundo o diário do arquiteto Fontaine, seriam os últimos a aderir à colônia Le Breton. Eles só se juntaram ao projeto dia 20 de novembro, apenas 63 dias antes da partida do Calpe, o mesmo tempo de travessia para o Brasil. Os dois retardatários foram se unir à família Tunay, chefiada pelo paisagista Nicolas Antoine, que viajava com a mulher, 5 filhos, uma criada e seu irmão, o escultor Auguste. E já se encontrava no Havre. Foi justamente no porto de saída para o Rio de Janeiro que começou a rivalidade entre o pintor de paisagem, Tunay, e o pintor de história, Debré. Este, autor das grandes telas que encantaram Napoleão, pagou, como Tunay, do próprio bolso sua viagem ao Brasil. Já Grandjean teve sua vinda subvencionada por Le Breton. Tunay, 12 anos mais velho que Debré, sabia da desvantagem de sua especialização, a paisagem.
um gênero de pintura visto como uma arte inferior à dos registros dos acontecimentos da corte, que já eram celebrados nas grandes telas napoleônicas de Debré. Essa disputa é contada, com sagacidade e humor, pelo próprio Debré na carta que escreveria em novembro daquele ano para o seu amigo íntimo Pierre Maximilien de La Fontaine, do qual se falará mais adiante e que, entre outras coisas, foi o artista fundidor que passou para bronze a estátua de Pedro I, esculpida em 1826 por Marc Ferrés. A concorrência pelo cargo de pintor da corte precedeu, porém, um ensaio fracassado de Tournai em tomar a Le Breton, ausente em Paris para os últimos preparativos, com o apoio de um negociante brasileiro, a direção do grupo de emigrantes. Debré, que a tudo assistiu com ironia, soube consolidar com isso a sua amizade com Le Breton. Desde o embarque, a rivalidade entre os franceses antecedeu a confrontação que oporia mais tarde Debré e o pintor português Henrique José da Silva pela chefia da Academia Imperial das Belas Artes. Imagens. Página 20. Carta solicitando o ingresso de Debré na École Nationale des Ponts et Chaussées, com assinatura de Davi. Manuscrito 21 por 30 centímetros. Arquivo École Nationale des Ponts et Chaussées, Paris. No alto à direita, Jean-Baptiste Debré, projeto para pontes e diques. Lápis e tinta 60 por 80 centímetros, 1793. École Nationale des Ponts et Chaussées, Paris. Na página 18, Manuel de Araújo, Porto Alegre, retrato de Debré. Óleo sobre tela 55 por 48 centímetros. Museu Dom João VI, Escola de Belas Artes, UFRJ, Rio de Janeiro. Na página 19, aquarela A14, detalhe. Página 21, Jacques-Louis David, retrato de Jacques-François de Maison. Óleo sobre tela 91,5 por 72,4 centímetros, 1782. Albright Knox Gallery, Buffalo, Nova York. No alto, Jacques-Louis David, Juramento dos Horácios. Óleo sobre tela 330 por 425 centímetros, 1782. Museu do Louvre, Paris. Página 22. Jean-Baptiste Debré. Napoléon rend hommage au courage malheureux. Óleo sobre tela 390 por 621 centímetros. Aumentado em 1835. Dimensão anterior 362 por 466 centímetros. 1806. Palácio de Versalhes, Versalhes. Este quadro, mencionado nas reservas do Louvre em 1824, foi incorporado no Museu de História da França, em Versalhes, pelo rei Luís Philippe, em 1835, quando teve suas dimensões aumentadas pelo próprio Debré. Página 23. Jean-Baptiste Debré. Napoléon décore le grenadier Lazareff à Tilsit, 8 juillet 1807. Óleo sobre tela 368 por 494 centímetros, aumentado em 1835. Altura anterior 332 centímetros, 1808. Palácio de Versalhes, Versalhes. Esta tela, Napoleão condecora com sua própria cruz da Legião de Honra o primeiro granadeiro da Rússia em 8 de julho de 1807. Existe dele um desenho preparatório conservado no Museu de Versalhes. Página 24. Jean-Baptiste Debré, As Quatro Estações. Óleo sobre tela, primavera, 234 por 152 centímetros, verão,
231 por 152 centímetros. Outono, 234 por 152 centímetros. Inverno, 234 por 152 centímetros. 1804. Coleção Pierre Berger, Paris. Mars desarmé par Venus et Legras. Óleo sobre tela, 308 por 268 centímetros, 1824. Musée Royal de Beaux-Arts, de Belgique, Bruxelas. Fotografia do primeiro quartel do século XX, de autor desconhecido, que mostra salão em estilo Primeiro Império da Marquesa Baye, na Avenida Victor Hugo, onde foram colocados os 4 painéis de Debré, vendidos na Galeria Georges Petit, no dia 19 de maio de 1930. Originalmente faziam parte da decoração de uma casa de Chaussee d'Antin, em Paris. Página 26. Jean-Baptiste Debré. Poésie de Marguerite Éléonore Clotilde de Vallon-Chalis, depuis Madame de Surville, poète français do XVe siècle. Gravura Buril, página de rosto e vinheta, 1803, Paris. No alto à direita, Jean-Baptiste Debré, primeira distribuição da Cruz da Legião de Honra na Igreja dos Inválidos. Óleo sobre tela, 403 por 531 centímetros, 1812, Palácio de Versalhes, Versalhes. Página 27. François Gérard. Joaquim Le Breton, primeiro secretário perpétuo da Academia das Belas Artes. Buril gravado por C. V. Normand, sem data, Bibliothèque de Institut de France, Paris. Abaixo, Louis-Marie Petit, segundo Debré, Costume Italiens. Litografia, 25,5 por 16,5 centímetros, 1809, Bibliothèque Nationale, Paris. Página 28. Giuseppe Troni, retrato de Antônio Araújo de Azevedo, futuro conde da Barca. Óleo sobre tela, 112 por 92 centímetros, século XVIII. Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa. Charles Simon Pradier, segundo José Madrazo e Agudo. Retrato de Dom Pedro de Menezes, Marquês de Marialva. Buril, 36,5 por 24 centímetros. Museu Histórico Nacional, IFAM, Rio de Janeiro. Página 29. Auguste Muller. Retrato de Grandjean de Montigny, óleo sobre tela, 81 por 66 centímetros, sem data. Museu Dom João VI, Escola de Belas Artes, UFRJ, Rio de Janeiro. Nicolas Antoine Tonai, autorretrato, crayon sobre papel, 25,5 por 21 centímetros. Museu Nacional de Belas Artes, IFAM, Rio de Janeiro. Página 31. À esquerda, aquarela A157, detalhe. Acima, esboço E52, detalhe. Abaixo, óleo O1, detalhe. Página 32. Jean-Baptiste Debré, desembarque de Dona Leopoldina no Brasil. Litografia, 22 por 30 centímetros. Coleção Banco Itaú, São Paulo. Abaixo, esboço E56, detalhe. Página 33. Jean-Baptiste Debré. Orçamento de Debré para decoração de um arco de triunfo. Manuscrito, Arquivo Nacional, Rio de Janeiro. Abaixo, esboço E11, detalhe. Página 34. Jacques-Louis David. A Sagração. Óleo sobre tela, 621 por 979 centímetros, 1807, Museu do Louvre, Paris.
Abaixo, esboço E50, detalhe. Página 35. Jacques Louis David, A Distribuição das Águias. Óleo sobre tela, 610 por 970 centímetros, 1810. Palácio de Versalhes, Versalhes. Abaixo, esboço E55, detalhe.